Olá, eu sou a doutora Gabi. Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Pode Sorrir com Elas. Eu estou aqui hoje com a doutora Carla, minha amiga. Olá, Gabi, tudo bem? Nós estamos hoje aqui com a minha médica querida, a doutora Flávia. Eu vou pedir para que ela se apresente. Olha que surpresa boa que tem aqui hoje. Eu sou a doutora Flávia, sou médica, sou ginecologista, sou especialista em tratamentos hormonais, principalmente período de climatério, menopausa. Também trabalho com terapias injetáveis nutricionais, com um foco integrado na saúde da mulher como um todo. Olha que legal. Gabi, quer Doutora perguntar? Flávia, eu fiquei muito interessada quando a doutora Carla falou, né, a respeito do convite, né? E eu como paciente, né, eu faço reposição hormonal Que há ótimo! 10 anos. Faz parabéns, porque isso é um tabu. Hoje em dia as Eu pessoas já comecei chegam no agora. consultório com medo, né? É. Saber que as pessoas estão usando, ver você aí linda, né? Vívida, ótimo. Então, eu tive um pouquinho de contato com esse mundo, né, há mais ou menos 13 anos atrás, né, eu comecei a ter um problema, numa questão de surgimento dos miomas, e foi quando a minha médica indicou a terapia, hormonal. Eu estava num momento super difícil da minha vida e ela foi muito receosa em indicar, porque eu tinha acabado de perder minha mãe, eu estava com um pouco de tristeza, não era depressão, né? E ela era receosa de indicar. E eu comecei essa terapia com hormônio bioidêntico e me adaptei muito bem. Eu sei que não são todos os pacientes que se adaptam tão bem, tem alguns pacientes que têm algumas questões de queda de cabelo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é, porque não necessariamente eu não estava no momento do climatério, né? Hoje já estou num processo mais próximo dessa fase, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a importância da reposição hormonal no nosso dia a dia como mulher. Perfeito, Gabi. Eu acho que até fiz essa brincadeira, que bom que você faz, que muitas pessoas têm medo. Inclusive, como você mesmo falou, outros colegas são receosos em relação ao uso Existe um do hormônio. preconceito, né, doutora? Exatamente, um preconceito na questão justamente literal da palavra, um É. pré-conceito. O que que aconteceu? Quando começaram os estudos em relação à reposição hormonal, principalmente nos Estados Unidos, que é vanguarda de Uhum. muito estudo, pesquisa, foi feita uma pesquisa, um estudo chamado WHI. Só que neste estudo, eles pegaram uma população de mulheres com idades já muito avançada. Inclusive, um grupo muito heterogêneo de mulheres. A faixa média de idade dessas mulheres já era de 67 anos. Então, quando eles começaram a fazer as reposições hormonais, tiveram desfechos negativos, alto índice de trombose, realmente identificação de alguns casos de câncer, e inclusive o estudo foi suspenso pela comissão de ética e ficou meio rotulado, né, de que hormônio fazia mal. Só que assim, se a gente parar para pensar hoje, metade da população mundial praticamente é mulher, gente, Uhum. né? Antigamente, com 45 anos, ok, a mulher era só para ter reproduzido, né? Dado Sim. continuidade na espécie Sim. e, teoricamente, podia morrer. Hoje, a gente com 45 anos, a gente está no auge de Ativo, uma né? vida produtiva, com filhos, alcançando patamares de carreira que a gente queria, né? Então a gente não está mais preparando para morrer, pelo contrário. E de repente a gente está sem energia, cansada, enfim. Isso se tornou um problema de saúde pública, né? Não tinha como parar de estudar sobre reposição hormonal. E aí vieram várias gerações de reposição, inicialmente, principalmente os sintéticos, que veio muito ali na carreira, né, na sequência das pílulas anticoncepcionais, em que nós já tínhamos, né, hormônios sintéticos, até que há cerca de uma década, mais ou menos, a gente usa os isomoleculares. Vieram inicialmente chamados como Bioidêntico. bioidênticos, né?
mas existe toda uma questão de que é apelo midiático, usar como bioidêntico, então tem uma proposta aí de nós usarmos isomoleculares. Então, nós temos lugares tanto para os sintéticos quanto para os bioidênticos ou isomoleculares, que são exatamente iguais ao que o nosso próprio organismo pode produzir. A partir de que idade você recomenda que a mulher comece a pensar numa reposição hormonal? Porque hoje a gente já está pensando numa qualidade de vida melhor, né? Não só esperar como prevenção, né? Não Sim. como só pensar em reposição hormonal depois que as coisas estão acontecendo. Exatamente. Como tratamento, mas como preventivo agora, né? Exato. Esse foi até um ponto em que a Gabi tocou, que existe a modulação hormonal, né? E existe a reposição hormonal. Repor é realmente quando a gente já chegou num estado de deficiência, né? Então, aquela mulher que já está no climatério, que já teve a sua menopausa, que foi a sua última menstruação, em que realmente o ovário já sofreu uma falência, não está mais produzindo, os níveis lá são super baixos, né, associados a todo o quadro clínico, a gente vai repor o que falta. O que a gente sabe é que a gente também pode modular, porque a gente não precisa esperar a mulher chegar num estado de falência, porque uma curiosidade que todo mundo fala assim, está na menopausa. A menopausa, na verdade, é o nome dado para a última menstruação, aquele ciclo de sangramento que a mulher teve na vida. E é um diagnóstico retroativo. A gente, teoricamente, teria que esperar 1 ano dessa mulher sem menstruar mais, para dizer que aquele último ciclo que ela teve foi a menopausa. Realmente. E hoje a gente engloba mais isso como um climatério, um período perimenopausa, em que vai havendo a falência já de alguns hormônios, que já tem prejuízo na qualidade de vida, até realmente precisar repor. Então, nessa fase em que as coisas já estão ficando mais complicadas, a gente modula o que está precisando, e depois a gente vai vendo, eventualmente, dependendo do momento da mulher, se precisa de uma reposição ou vai ajustando essa modulação. Ô, Flávia, e o que a gente vê, né, que quando na época a gente conversou muito, e é isso que você falou, as mulheres emendavam uma gestação na outra. Ou seja, elas viviam muito pouco a questão da tensão pré-menstrual, que ficou uma coisa muito evidente. Eu senti muito forte, assim, é uma coisa, principalmente depois que eu tive minha filha, eu não tinha tanta dimensão do quanto aquilo lá era prejudicial. Prejudicial não só para mim, mas para todos os meus pares ao redor. Exato. O meu trabalho, o quanto isso atrapalhava. Ninguém vive sozinho, né, Gabi? A gente está em constante relacionamento com a família, com o marido, com o filho, com o trabalho, com o paciente, né? A gente sempre tem que estar lá inteira, disposta, com energia, não é? Ô, Flávia, mas reposição hormonal não significa que a gente vai repor só o hormônio, né? As vitaminas, vitamina D, essas coisas estão relacionadas com toda essa modulação. Aí são coisas diferentes. A gente repõe o que precisa. Tem deficiência de vitamina? Repõe vitamina. Quando a gente fala reposição hormonal, repõe o hormônio. Quando a gente pensa no paciente como um todo, né? Como eu falo, a qualidade de vida não depende só do ajuste hormonal, né? Existem os outros componentes. Então, a gente precisa ver como que está o nível de estresse desse paciente, a qualidade de vida, as relações interpessoais, né? O nível de vitamina, de nutrição, de inflamação, porque a gente acaba vivendo também numa era em que tem muito industrializado, o glúten de hoje não é o mesmo glúten de anos atrás, já foi extremamente modificado geneticamente, então ele é pouco absorvível, fica lá parado no intestino inflamando. Nós somos mamíferos, ok, a gente bebe leite, mas qual é a vaca que bebe leite até ficar adulta? O bezerro mama, depois cresce, para de mamar. E a gente vive tomando leite. Aliás, então, a gente tem que cuidar de tudo, né? Aliás, eu pensei numa pergunta agora, que quando meus filhos eram pequenos, falavam que não era interessante tomar leite de soja ou aqueles suquinhos de soja, porque mudava o comportamento de hormônio do crescimento. Aí não tem nada a ver com menopausa, mas
É que eu lembrei disso. É, É verdade? a O que que você... soja, ela tem um componente fitoestrógeno, que a gente fala, né? Tanto que a gente consegue para pacientes que eventualmente tenham algum tipo, né, de contraindicação, enfim, ou tem algum tipo de preconceito em relação ao uso de estrogênios, modular com isoflavonas, que Olha, são derivados de soja. E o hormônio é uma coisa muito intrínseca e uma coisa mexe na outra, né? Eles são mensageiros no nosso corpo. Então, a tireoide modula muito o metabolismo. A molécula, por exemplo, da tireoide, com a molécula, por exemplo, do FSH, que é o hormônio que a gente produz no cérebro, que estimula a gente, interfere na função do ciclo menstrual. Então, a gente tem que pensar que realmente, mesmo sendo um fitoterápico, mas que tem um componente parecido com o hormônio dentro do nosso corpo, pode sim influenciar outros hormônios, como tireoide, como crescimento. Então, tudo em excesso aí é um afeta pouquinho o ruim. crescimento mesmo. Isso. É porque na nossa profissão, né, como ortodontista também a gente precisa muito trabalhar com o crescimento, né, com a fase de crescimento da criança para estimular os aparelhos, essas coisas. Eu fugi completamente do assunto, mas é que a soja me Aham. veio Na puxando questão do essa... GH, é, né? Não, tem que tomar cuidado. O uso exclusivo, intenso, em grandes quantidades, pode modificar, sim. E trazendo um pouquinho para essa questão que a doutora Carla está abordando, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia, alterações que podem estar relacionadas, e acredito que estejam com relação à dieta, por exemplo, a alta quantidade de hormônio nos frangos, ah, né? E aí a gente observando uma alteração que a gente vê até de a cronologia da erupção é, dos dentes, ou seja, a tá parte como é que alterando. cai os Ele dentes. está alterando a fase menstrual das crianças. Eu estou notando que elas estão menstruando antes, né? Uhum. E aí isso afeta a nossa fase de colocação do aparelho. A gente começa a ter mais dificuldade depois, porque a criança, principalmente a menina, né? A menina acaba crescendo, amadurecendo antes, o pico de É crescimento dela. antecipado. Antecipado, realmente acontece. E é interessantíssimo, né? Como ver que uma coisa vai ligando na Isso, outra, e né? como você fala bastante, né, dessa questão, aborda essa questão alimentar, e os padrões alimentares estão sendo modificados, tanto da qualidade, por conta dos industrializados, Quanto... quanto pela qualidade das texturas dos alimentos, né, que a gente observa Sim. bastante. Eu sei que o teu foco é muito na fase, né, no ciclo da Adulto, adulto, né? mas com certeza esses pacientes que estão vindo dessa pré-geração que hoje você atende, com certeza estão sendo super influenciados, e eu acredito que se eles estão também, né, tendo a menarca a primeira menstruação mais cedo, precoce. com certeza eles Vão ter também vão entrar menopausa mais mais cedo. cedo na Uma menopausa, não falência é? ovariana precoce, um fechamento precoce das epífises, que são as estruturinhas finais Sim. dos ossos, menor crescimento em estatura, né? Isso é fundamental. E às vezes, por exemplo, até pensando em termos nutricionais, né? Sim. Fazendo um link entre aqui boca, osso. Vitamina D é A vitamina D é essencial, totalmente relacionada com né? gengiva, osso, Vitamina C para cicatrização, imunidade, produção das células de a defesa, K2 também, a né? K2 para a gente poder fixar o cálcio no osso. Tudo isso você analisa com os exames. Quais exames você pede para os seus pacientes, né? O que A você pede, gente, né, para a gente poder fazer sim, esses... é óbvio de fazer toda a anamnese, que é a conversa clínica, onde a gente já vai ver as principais queixas, os principais focos, né? A gente pede todo um rastreio bioquímico, então a gente vai ver a parte do ferro, da ferritina, um zinco, um selênio, que a gente sabe que isso é importante para a energia, para a massa óssea, para um funcionamento adequado de uma tireoide, toda a parte metabólica, como perfil de colesterol, hemoglobina glicada, insulina, para a gente ver o que mais a gente tem que modular. O próprio perfil hormonal, nunca é só o exame. O médico não tem que tratar só o papel,
né? O papel é complementar, é exame complementar. O médico tem que Clínica, tratar o paciente. Então, a anamnese, a clínica, às vezes só de bater o olho no Você paciente e já conversar sabe, né? com ele, a gente já sabe. Mas é que às vezes o paciente quer ali o papelzinho na mão. E aí você faz um reforço positivo. Ó, tá vendo? Lembra quando eu falei que você estava inflamado? Seu PCR tá aqui, sua transferrina tá aqui aumentada. Então, a gente vai... Sua homocisteína, que é um fator de risco cardiovascular. E aí pede também as principais vitaminas, minerais, porque hoje existe um conceito muito forte que a gente precisa trabalhar na mente das pessoas, é que assim, estar dentro daquele padrão do papelzinho de referência ali do laboratório não significa É, estar bom, né? até você tinha dito, né, da vitamina D. Eu sou paciente da Flávia e melhorei muito, né? Tô em tratamento faz pouco tempo, mas já senti bastante melhora. Foi a primeira médica que me pediu uma bateria de exames tão completa na minha vida. Porque, na verdade, assim, E ninguém sabe, mas aquele valorzinho de referência que vem lá no laboratório, ele simplesmente é uma média estatística Uhum. daquela é, população, daquele local. O mínimo é X, o máximo é Y. então, e eu tava arrasando, achando, falei, nossa, meus exames estão maravilhosos, minha vitamina D tá no máximo. Aí eu O chego máximo lá, de 30, aí eu tô né? fazendo reposição de vitamina D todo mês, Para uma com a pessoa que terapia precisa injetável. manter massa óssea, massa muscular, ter energia, É. empresária, gravar podcast, atender paciente, né? Então, assim, é claro, a gente tem que otimizar muita Ô, coisa. Não, Flávia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tive uma paciente, a gente também tem uma influência enorme, principalmente em pacientes que vão instalar implantes, né? E muitas vezes você está focado num exame de tomografia, num exame de imagem, e Sim. você não está tendo sucesso. E eu tive uma paciente que não, a gente fez vários implantes e ela perdia. E aí, essa paciente, ela é uma paciente que é síndrome de Down, já tinha mais de 50 anos, então não é um padrão normal, mas depois eu comecei a pedir isso e observar. E uma das doutoras, que é especialista, né, em pacientes especiais, me falou o seguinte: você dosou a testosterona dessa paciente? É, eles têm a testosterona alta, né? E ela não tinha, a gente fazia os outros exames, estava tudo normal, a gente não conseguia. Era bem colocado, o implante tinha uma fixação primária, né? Ou seja, ficava travadinho lá na hora da cirurgia. Passava alguns meses, eles Soltava. ficavam mole e saíam. E aí, realmente, a gente Olha só. não teve sucesso no tratamento dela. E quando a gente fez essas avaliações, e ela tinha uma endócrino que nunca falou nada pra gente, que fazia esse acompanhamento. E essa dentista falou: olha, se ela não fizer a modulação hormonal, vocês Não vai vão dar fazer, certo. vocês vão fazer e vai perder, e vão fazer e vão perder. E realmente é isso. Então, o quanto isso, você fala, nossa, mas o que que tem a ver esse assunto com a nossa área? Tem tudo a Tal, ver. É aquela história, né, que você osso, falou, não existe cabeça sem Eu brinco corpo sempre, sem né? Não cabeça. existe corpo sem cabeça, cabeça sem corpo. É. Ainda faço uma brincadeirinha, falo, olha, no folclore pode até existir mula sem cabeça, mas Uhum. assim, é ser humano? Não tem. Tem Corpo que- sem cabeça, cabeça sem corpo, né? Uhum. Então a gente tem que realmente cuidar de tudo. Agora, assim, gente, osso precisa de estrogênio. Entendeu? Osso precisa de estrogênio. Por que que a mulher na menopausa tem osteoporose? O estrogênio, o Que nosso abaixou o osso, estrogênio. né? Vocês sabem, ele é dinâmico, né? Uhum. Ele se constrói e se destrói o tempo O todo. tempo todo. Então, a gente tem um tipo lá de célula, que é o osteoblasto, e outro que é o osteoclasto, que destrói. Então, se a gente não tem estrogênio, os osteoclastos trabalham muito mais. E aí, o osso perde Gente, a agora eu tô densidade, pensando como é entendeu? importante, né? E nessa fase também, alguns pacientes, né, com algumas características, não vou entrar em detalhes, já tem os dentes, já começa a ter perda óssea. Às vezes você acha que é trauma ou uma higienização e de repente é uma Se vocês deficiência pegarem de mulheres estrogênio, numa ela 50 anos, periodontismo. né? Uhum. Provavelmente É. ela Já já está, era é. menopausada. Outra coisa que acontece muito comumente quando nós temos pacientes especiais,
às vezes, os períodos menstruais, se a gente tem uma TPM, né, que influencia a nossa vida, enfim, imagina um transtorno hormonal, um período menstrual para um paciente que eventualmente não consegue lidar com isso, entender o que está acontecendo com ele, né? Então, acaba sendo muito comum muitos ginecologistas suspenderem a menstruação dessas pacientes já desde muito jovem. E a gente faz isso com derivados de progesterona, né? E aí a gente já deixou aquela mulher anos com o estrogênio suprimido por conta de um controle que se fez necessário. Não estou dizendo indicado ou não indicado. Já temos uma menopausa. Aí você vai precisar de osso? Né? Então, assim... Olha como você vê. É um ciclo, quer dizer, uma especialidade complementa a outra, não tem jeito, né? Não existe um dentista sozinho com um médico, né? A gente precisa um dos outros aí, né? Porque a saúde, seja do olho, seja da boca, seja do dente, é a saúde do ser humano. A vitamina D vai fortalecer o seu fêmur, para você não cair quando você ficar velhinho, mas o seu maxilar, a sua mandíbula, também tem que estar forte para você poder fazer um implante. Né? E não só isso, né? Nós, como ortodontistas, né? Que eu falo, tá movimentando os dentes, a gente trabalha com reabsorção, né? E remodelação. Ou seja, se nesse processo também, além, não é? A gente tem a questão de precisar da integração do implante, mas o quanto a gente tem que repensar a avaliação desse paciente. Se é só com a gente, né? E é isso que você estava falando logo no início. Essa multidisciplinariedade do tratamento. Porque não que nós iremos tratar, mas nós sim temos o dever de encaminhar esse paciente. Conhecer que isso é importante e aí buscar profissionais que possam realmente, né, resolver essa questão. E aí a gente volta até para a questão da alimentação, pensando nas crianças. Onde a gente vai ter cálcio? Não é só no leite. Nas folhas escuras, na couve, no brócolis, como que é o padrão alimentar hoje em dia? Sim, é só coisinha mole, né? Então, ali não vem já o cálcio. Aí, vitamina D, o povo tá um pouquinho antigo lá nos padrões de 20 a 30 do laboratório. Para a gente ter uma produção de vitamina D própria, que a gente fala de endógena, né, que o nosso próprio corpo produz, a gente teria que tomar sol todos os dias, de biquíni, com uma exposição corporal ampla. Não, por pelo menos 30 minutos num horário de pico do sol. Quer dizer, primeiro, você ia ter um câncer de pele e uma vitamina D boa, né? Primeiro, a gente tá em São Bernardo, né, Carla? São Berlondres. São Berlondres, eu não lembro, assim, fez só um dia, 3 dias de garoa, né? Não tem como, então, assim, suplementação de vitamina D, se realmente essa paciente, né, quais são os hábitos alimentares, tem alguma deficiência, suplementação de cálcio, preparar essa paciente nutritivamente para esse processo, K2, suplementar, porque é difícil a gente ter em fonte alimentar, né? Para a gente poder otimizar isso tudo. O K2 tem que ser associado a algum, acho que magnésio? Não, o que a gente tem, nem sempre. O que a gente tem sempre é uma duplinha de sucesso, que é a vitamina D com a K2. Porque a vitamina D, além dela ela é um hormônio D, tá? Hoje ela já tem esse nome de hormônio. É por isso que eu comentei dos hormônios, porque a vitamina entra na classe de hormônios, não é? Ela é uma das poucas vitaminas que já recebe essa classificação de hormônio, tá? De tanta coisa que ela regula no nosso organismo. Os hormônios são mensageiros e têm capacidade de regular várias funções do corpo, inclusive outros hormônios, tá? Então, a vitamina D, um dos principais papéis dela, quando a gente pensa no osso, é ali no intestino fazer a gente absorver o cálcio da alimentação. Então, se a gente suplementa altas doses ou faz vitamina D todo dia, aquele cálcio que a gente está absorvendo, para que ele realmente fixe no osso, ela precisa da K2,
tá? Então, a gente faz sempre essa associação, porque ficar sobrando muito cálcio na circulação também é ruim. Por isso que teve uma época aí que os ginecologistas estavam dando cálcio para a mulherada, para evitar a osteoporose, e aí os cardiologistas, os urologistas enlouqueceram, porque sobrava cálcio na circulação, aí ia para o rim, fazia pedrinha nos rins, calcificava, plaquinha de gordura, né, ateromatose. Então, hoje em dia, com essa combinação, olha só, faz vitamina D, faz K2, tem uma boa ingesta ali, a gente consegue manter um bom nível de cálcio. E esse excesso de cálcio também, ele pode, porque a gente muitas vezes o paciente que vai precisar, né, fazer um implante, ele tá fazendo esse tratamento, né? Aí tem que suspender uma medicação, não é? Porque você pode ter um osso como se fosse um mármore, né? Extremamente calcificado, com pouca vascularização, que vai comprometer também o sucesso do o alendronato, né? Que eles tomam e aí tem que suspender para fazer o implante. Essa é uma questão realmente dos alendronatos, dos resendronatos, em que a gente realmente consegue melhorar a estrutura de densidade, calcificação, mas a gente perde um pouco porque o osso também tem uma certa maleabilidade. Então, é um dos preços que a gente paga pelo uso prolongado dos alendronatos, resendronatos, enfim. Existem algumas terapias hoje diferentes para osteoporose, em que a gente consegue utilizar, por exemplo, por 3 anos, suspender, ter 2 anos de ação já estudada de manutenção de massa óssea, sem causar tanto, né, essa rigidez do osso. E existem algumas situações também em que a gente já tem tratamentos imunomoduladores, né, que também tem um efeito menor em relação a essa petrificação ali, né, o osso... Às vezes a gente pensa que está ajudando, mas ele ainda ficando mais frágil, né? Ô, Flávia, eu vi que você faz terapias injetáveis, que eu estou fazendo com você. Quero fazer mais, só faço algumas ainda. Você foi introduzindo devagarzinho, né? Ela tem bem esse cuidado. E os implantes, em que momento que você trabalha com implantes? As mesmas suplementações injetáveis podem ser pelos implantes, para quem não quer tomar injeção? São coisas diferentes, tá? Desculpa a minha ignorância, mas o podcast dúvida, é justamente para a gente tirar dúvida, né? Para todo mundo que tem a mesma dúvida poder conhecer. Os injetáveis, eles têm a mesma base do conceito que a gente tem de uma suplementação, tá? O que a gente utiliza é uma via de acesso mais rápido e eficaz. Por quê? Muitas vezes, quando o paciente chega lá no consultório, às vezes ele já pediu ajuda para 500 vertentes profissionais, digamos assim. E aí chega lá já ou obeso, ou gordinho, ou com muita intoxicação, muita inflamação. E para a gente mudar hábito de vida, começar atividade física, parar de comer tudo que precisa. Gente, não é assim, né? Então, o que a gente faz, né? Os injetáveis vêm, eu brinco que é uma gasolina aditivada, enquanto você está se transformando numa Ferrari, né? Porque paciente minha vira tudo Ferrari. Não pode, não tem. Ferrari. Tem que ser Ferrari. Olha, eu vim de vermelho, mas foi inconsciente. Mas todo mundo virar Ferrari. Oba. Então, o que a gente faz? A gente otimiza a detox, a gente otimiza a função mitocondrial. A mitocôndria é o motorzinho da célula de energia. Essas vitaminas, uma B12, uma B9, um zinco, uma vitamina C, injetável. Uma vitamina D, que ia levar às vezes 3 meses para a pessoa conseguir, né, tomar a via oral, a gente faz insulinha, injeção, pum, carrega o tanque, dá ânimo, ajuda a paciente a desinflamar, e neste processo a gente vai mapeando os pontos que têm que ser mudados, né? Tanto metabólicos quanto de comportamento, alimentar, atividade física, porque não adianta você chegar lá e falar para a pessoa assim, vai para academia 4 vezes por semana. Cadê? A pessoa não tem nem ânimo, né? De sair da cama, mal que está conseguindo trabalhar. Então, dá os nutrientes celulares, modula os hormônios, ativa esse metabolismo, trabalha a mente, a importância, né, de às vezes ela modificar alguma coisa ali na vida dela, priorizar, cria uma organização e aí a coisa flui. Agora, os implantes, tem algumas coisas, sim, que a gente consegue usar.
Os implantes, na verdade, a gente fala chip, né? Ficou até um queria pouco... saber, eu gostei da ideia. Ficou até um pouco banalizada essa história de chip da beleza, mas os implantes, na verdade, os chips são comprimidos, tá? Ah, tá. São substâncias, medicamentos que são prensados em farmácias especializadas, magistrais, que fazem tudo estéril, e a gente consegue fazer comprimidos de várias coisas. Por exemplo, metformina tem em implante subcutâneo, mas não tem tantos estudos, tá? O que tem mais estudos e que a gente usa com mais segurança, por exemplo, é a modulação hormonal. Então, a paciente que todo dia passa um gelzinho de testosterona, todo dia passa um gelzinho de estrogênio, enfim, a gente consegue colocar no tecido subcutâneo um comprimidinho que vai ter um pico de ação mais estável, vai liberando aos pouquinhos, alcança um pico e vai caindo mais E devagar. não depende da colaboração do E paciente. não depende do fator humano, né? De lembrar de um tomar um dia remedinho, usa, outro dia não de lembrar de usa. fazer a aplicação. Exatamente. A minha venceu. Então aí a gente lança a mão dos implantes subcutâneos, que tem realmente, né, uma ótima resposta, uma praticidade, a adesão garantida, né? Em média, eles duram 6 meses. E aí, a gente vai fazendo a cada 6 meses. Eu vou até lembrar, apesar da doutora Flávia ser ginecologista, ela está tratando meu marido também. E ele já emagreceu. Mas como reposição hormonal, e ele já emagreceu, ele tá outra pessoa. Tá turbo, ligou o turbo, o tanque dele já tá no meio. Mas é interessante, eu brinco que assim, né, a minha ginecologista, né, que até a gente queria ter convidado ela, e a gente fala assim, né, eu brinco com ela, eu falo, você não trata os maridos também? Ela falou, eu tenho que tratar. Porque eu não posso tratar só né, a mulher ficar com um gás total. Acaba a harmonia do casal. Exatamente, acaba, não é verdade? Exatamente. Mas eu acho muito interessante isso. Ele aceitou bem fazer o tratamento. Eu tenho muitos maridos que eu trato. Não é só mulher que tem que fazer reposição, né? Não, inclusive tem um paciente que eu trato lá em São Bernardo, e ele também faz podcast, enfim, um dia ele fez uma brincadeira, no dia que ele foi, né? Ele fez uma brincadeira no Insta dele, falou, olha, eu já vim passar com a minha ginecologista. Deu maior ibope, né? Mas todo mundo que tem uma vida agitada, que tem uma vida estressada e não tem tempo de comer bem, entendeu? Acaba tendo complicações metabólicas. Sabe que eu acho que, assim, a gente vê isso com as crianças também, né? E essas alterações metabólicas com crianças ou com uma obesidade, né? Com transtornos alimentares, mas, assim, o que a gente vê? É o estilo de vida hiperativo. Então, essa criança já começa com uma rotina, né? E ela é cobrada, absurda, né? Ela é cobrada o tempo ele tem que fazer todo. inglês, ele tem que fazer... E realmente ele fala, que horas essa criança vai se alimentar? Brincar. Vou dar um exemplo. Minha prima, ela tem uma filhinha, uma bebê de 2 aninhos, que a gente vê que ela é muito preocupada com a alimentação, a variedade de alimentos. Mas a criança está com anemia. Eu fiquei surpresa, eu falei, como que essa criança está com anemia? Com tantos cuidados. Com tantos cuidados, com tanta... Então, essa absorção, acredito, né? E ao mesmo tempo a gente vê um estilo de vida, muitas vezes, bem recente, muito corrido. E quanto isso também não influencia o estresse da criança. Hoje, estresse, gente, virou o mal do século, né? água. Quem é a pessoa que não é estressada? Desde criança, né? Né? As crianças já chegam... A gente já tá estressando os bebês, né? Você já bota lá no berçário, já vem com a plaquinha. Mas aqui e também não eu sei acho o quê, que né? Os celulares também, né? Eles Muita já recebem muita informação. muita muito estímulo. luz, muita coisa. E aí vai mudando E tudo, a partir daí, de toda essa Comportamento. questão comportamental, a gente também acaba tendo desfechos, né? Resultados na saúde, né? Bioquímicos, né? Neurológicos, endócrinos, né? Assim, dos hormônios. Eu explico muito para as minhas pacientes, né? O cortisol é o hormônio do estresse. Quando a gente está estressado, inconscientemente, nosso sistema todo biológico vai lá e produz cortisol. Só que, o que acontece? O cortisol é o hormônio da sobrevivência, tá? Então, eu brinco assim,
Hoje em dia a gente manda muito fake news para o nosso cérebro. Então, assim, ó, ai, o funcionário não veio hoje. Ai, meu Deus do céu, vou morrer, o que vai acontecer? Gente, calma, respira, o funcionário não veio hoje, Ele vem se amanhã. programa, quem pode cumprir aquela função, enfim. Mas você já mandou pro seu cérebro que você vai morrer, Uhum. né? Ai, a unha encravada. Hoje em dia, todo mundo se estressa por tudo. A gente precisa parar com isso. Porque cada vez que a gente fica falando pro nosso cérebro, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema, ele fica jogando cortisol, cortisol, cortisol. Tóxico. Tóxico. Só que o que o cortisol faz, tá? Vou falar um termo técnico, depois vou explicar para todo mundo entender. Ele faz um bloqueio neuroendócrino, ou seja, no nosso cérebro. A gente deveria produzir só cortisol diante de uma ameaça de que realmente risco vai de morrer. vida. Entendeu? Iminência de Iminência de morte. morte. Iminência de morte. Isso. Então, você tava lá na caverna, o urso aparecia para te pegar. Você olhou pro urso. Cortisol. Cortisol. Vou morrer. O que eu vou fazer? Ou você vai lutar com aquela ameaça, ou você vai fugir. Para isso, cortisol vai fazer o quê? Primeiro, ele vai bloquear seu raciocínio. Ou você vai parar e olhar pro urso e falar assim, olha, ele tá mancando um pouquinho, Vai ele tem planejar a uma fuga. perna maior do que a outra, se eu der um golpe assim, eu mato o urso. Não. Se você resolveu que você vai fugir, você não vai parar e falar assim, ó, ali tem uma pedra, ali tem uma árvore, se eu for por aqui nessa subida, você vai embora. Uhum. Então, primeiro, a gente fica burra e perde a memória. Ele apaga a memória, porque depois isso não pode gerar um estresse pós-traumático, porque você não podia ficar escondido na caverna com estresse pós-traumático, entendeu? Você ia ter que continuar sobrevivendo. Olha só que interessante. Esse cortisol bloqueia nosso raciocínio e apaga a nossa memória. Depois fica todo mundo falando aí que não tem memória, que a memória tá horrível. Aí, desculpa te cortar, por isso que entraria aquele remedinho que você deu. Olha, Aquele remedinho. Isso é médico, seria do médico paciente. Não posso falar de prescrição e não, tem um digitais. Existe um remedinho interessante. Lari, corta o efeito do cortisol. Não, cortisol a gente só consegue modular trabalhando o pensamento. Pensamento mesmo? A forma de reagir, de modulação. valorizar. Existem alguns adaptógenos, tá? Que prometem essa modulação, mas não é nada assim, né? Cientificamente Se quiser comprovado. saber qual é o remedinho, passa em consulta com a Não, claro, É legal. Mas sabe, eu li um livro, né, de uma neurocientista. Não sei se você já ouviu falar, chama Caroline Leaf. Ela chama Ative Seu Cérebro. E esse livro dela, eles fazem um trabalho, quando eu comecei a ler, eu li já várias vezes esse livro, porque realmente é um exercício. São 21 dias que você faz de trabalho, de desintoxicação dos pensamentos. Exatamente. Então, e ela fala, por conta da neuroplasticidade, da importância de você criar novas conexões. De pensamentos bons. Deixa depois o nome do livro pra gente. Muito interessante. E eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente fala em neurociência, parece tudo muito abstrato. Porém, ela trabalha com pesquisa científica. Uhum. Então, uma das coisas assim, como eu sou muito de querer ver o que a literatura diz a respeito de qualquer assunto, seja ele um assunto que eu domino ou algo novo que eu possa buscar, usar, hormônio, ou indicar, mas isso é fundamental, todo mundo deveria ser assim. Muito, e aí ela faz um trabalho com ratos. E uma das substâncias que ela utiliza para simular situações de felicidade é um derivado da vitamina D. Olha. Que é o mesmo hormônio que nós liberamos quando nós estamos felizes. E o que acontece? Eram ratas geneticamente, tinham problemas tumorais, diabéticas, pelagem amarela e obesidade. E aí, esperava-se que todos os filhos nascessem com esse mesmo problema. E ela aplica e todos os filhos nascem normais, os ratinhos normais. Então, ela conta desse hormônio... mostrando que a felicidade não significa porque sua mãe teve câncer, você vai ter câncer. Isso é a epigenética, né? Que epi quer dizer estar acima da genética. Então, hoje em dia, nós não somos mais reféns dos nossos genes.
né? Então, assim, a própria vitamina D faz modulação genética, Uhum. inibe genes tumorais, Uhum. né? Então, assim, E a cabeça aí também, né? Se você tá com o pensamento, poder do pensamento. né? Você Aí vê a o gente comportamento de um paciente que recebe uma notícia de câncer, vai, tipo assim, aceita, ele acaba sendo, a fé já foi estudada né? hoje como Uhum. tendo um Eles, resultado positivo, sim. né? Que é o efeito placebo, é o pensamento, você achar que você está sendo tratado, a fé é dizer que você acreditar que você está sendo curado. Por isso que não existe corpo sem cabeça, cabeça sem Não, corpo, não, entendeu? Por isso que é importantíssimo a gente cuidar também desse paciente, como ele está pensando, como ele está reagindo, como ele está se O comportando, ânimo dele, o o E ânimo, o aí, sono e sono dele. tem dele, o que realmente intestino cuidar da dele, aí vai. cabeça, né? A Porque assim, cabeça é você quebra um tudo. braço, né? Ou acontece alguma coisa, perdeu um braço, ok, Põe uma tala, né? você Meio aquela consegue visão viver, você mecânica da consegue pedir ajuda e medicina. consegue viver. Acontece alguma coisa com o seu cérebro, você domina toda a sua história, né? O seu caminho, né? Ou de É, felicidade, ou Ô, é. de Flávia, e o tristeza. que te levou a ir por esse caminho, né? Assim, da parte de modulação, o que te encantou nesse mundo de Ação modulação e hormonal. reposição hormonal, que fez você ser direcionada por esse caminho? Porque a gente sabe que a ginecologia, ela abrange muitos caminhos. Mas o que fez você... Seguir. O hormônio, para mim, é mágico, né? Quando eu já estava na faculdade, enfim, quando eu comecei a estudar o sistema endócrino e ver o quanto de coisas que ele regula no Que nosso mundo. corpo, que mundo que é, um sobe, outro desce, faz um feedback positivo, faz outro negativo, né? Então, assim, eu, na verdade, já tinha escolhido a ginecologia e a obstetrícia, inicialmente muito mais pela obstetrícia, que eu hoje não Ah, é isso que eu ia te pratico perguntar, você mais. Há mais de 10 anos eu parei por outras questões de vida pessoal e disponibilidade. Mas aí, quando realmente eu conheci toda essa questão da endócrino em si, dentro da ginecologia, o quanto, porque ginecologia é o hormônio puro, né, gente? Uhum. Todo ciclo menstrual é um conjunto de hormônios que sofre influência de todos os outros. Tireoide influencia, estresse influencia. Começa aqui no cérebro, né? No E as suas duas hipotálamo. especialidades se complementam, né? E aí, assim, você vê, mulher fica estressada, não menstrua, menstrua demais. É. Engorda, não menstrua, para de menstruar. Quer engravidar, síndrome do ovário policístico. Aí, quanto mais você vai estudando, estudando, aquilo é apaixonante. E a questão do climatério e da menopausa, você consegue devolver Qualidade vida, de vida, né, para o vida. paciente. Você vê a mulher ali que lutou, que batalhou muito, né? Assim, eu tenho 44, daqui a pouco faço 45. E aí você fala assim, nossa, estudou, fez medicina, fez residência, 3 anos, fez um mestrado, fez um doutorado. As mulheres chegam lá e falam, doutora, eu trabalhei até aqui, eu nadei, vou morrer na praia? Não, pelo amor de Deus, né? A gente tem que continuar feliz, com disposição, Sim. namorando, né? Com o nosso marido legal, porque os homens têm testosterona por muito mais tempo. Então, quando você vê a transformação que você consegue entregar na vida da pessoa, quando você modula o hormônio, repõe vitamina, mineral, otimiza a E às vezes a É pessoa mitocôndria. não tá verdade. nem percebendo o quanto aquilo lá, né? Porque Mas é que você entra num buraco, né, Gabi? Você não sabe como sair dele. É, Até você cair numa médica assim mágico, completa. entendeu? É mágico E você também entregar isso para as e também tem a relação pessoas. do sono, né? Também, porque você tá Total. cansado e você não dorme direito e o ciclo circadiano Se perde se todo, perde, né? porque o sono também vem, eu falo assim, é importante dormir. Desde a época das cavernas, não importa, o nosso corpo não tem relógio. Porém, às 11 horas da noite, os estudos demonstram aqui na China, depois que Cada um tem seu ajusta reloginho, o né? fuso, 11 horas da noite, quando passou o jet lag, pico de cortisol. Para a criança crescer é importante, a gente já cresceu em estatura, mas o cortisol
Desculpa, pico de GH. GH. Depois vem o cortisol, no resto da que noite. tem Aqui o- são os tem o- dois da noite. Tem o hormônio da noite, tem o hormônio do... que O você da fala, noite né? é a melatonina, que a Melatonina. gente começa a produzir com o E o entardecer. cortisol para E o acordar. cortisol vai ser durante o sono para acordar. Acordar. Mas 11 horas, pico de GH. GH é o hormônio que, embora a gente não vá mais crescer Mas em independente tamanho, do ciclo circadiano, porque cada pessoa tem o seu ciclo, né? Por exemplo, tem a pessoa que é mais noturna e a pessoa que é mais diurna, que consegue fazer mais coisas à noite ou que consegue fazer mais coisas... são pequenas variações, mas biologicamente Sempre. esse ciclo é assim. Pico de GH por volta das 11 da noite. GH é restaurador de lesão, de memória, Então, você tem que estar de dormindo nesse energia. horário. Então, 11 horas da noite a gente tem que estar dormindo. Eu Criança falo ou assim, adulto tem que estar dormindo às 11 horas da noite? Adulto. Eu falo, não conta para todo mundo, porque se eu infartar de madrugada, eu quero que o hospital esteja funcionando. Mas assim, teoricamente, Ai, todo socorro. mundo, 11 Eu vou horas da dormir lá pra noite, tinha que... meia-noite. Não, você já perdeu seu pico de GH. Então, muito da nossa Que mantém a restauração nossa juventude. acaba. E aí, depois que a gente fez o pico do GH, a gente começa a produzir o nosso cortisol, não o cortisol do estresse, o cortisol que a gente Bom. tem que ter para ter energia, para tudo, Para poder né? acordar Que bem. vai fazer um pico lá por volta de 2h30, 3 horas da manhã, e para 6 horas você acordar com a sua energia restabelecida. Seu fígado gerou lá de novo sua reservinha, né? Porque o cortisol, por exemplo, quando a gente tem que... O bloqueio neuroendócrino, a gente falou do neuro, eu esqueci do resto. O cortisol daí vai lá, apagou sua memória, foi lá no seu fígado, que tem a sua reservinha de glicose, pum, joga essa glicose no sangue, porque você tem que ter energia ou para Sim. lutar ou para correr, acabou sua reserva. Aí, no dia a dia, o que que acontece? Seu cérebro te avisa que você ficou sem a sua reserva, você tem que repor a sua reserva. Só que o seu cérebro já sabe que existe chocolate, existe doce, existe bolo, e aí o que que você vai querer? Se Tá, E vai lá e recompensar. come de novo. Primeiro, além da necessidade fisiológica de você repor a sua reserva que seu cortisol gastou, em termos de comportamento, a gente foi criado a se recompensar com a comida e a se consolar com a comida. Então, você passou um estresse, você vai se reconfortar com a comida e vai ter o desejo ainda físico e Maior. metabólico de comer. Maior avidez por Por Carboidrato, doces, por carboidratos doce, simples, por- coisas que vão trazer glicose Que vai trazer rápido para o seu felicidade. sangue. E, além disso, vão trazer felicidade, porque daí entra de Felicidade, novo entre aspas, toda né? aquela Sim. questão do metabólico com o pensamento, né? O tá. Ô, comportamento. Carlinha, você estava comentando e eu fiquei curiosa, daí também para perguntar para você sobre esse novo espaço que você vai. Ela tá bacana. inaugurando Queria que você dia contasse 15 de pra outubro. gente. A gente está com uma previsão, talvez atrase um tiquinho, mas a gente vai ampliar o espaço para ter a salinha só, a sala de terapias injetáveis nutricionais, porque quando eu descobri os injetáveis, eu tinha só meu consultório. Aí eu falei, gente, eu tenho que trazer isso para as Não, é minhas maravilhoso. pacientes. Aí eu coloquei uma poltrona lá no cantinho e eu consigo fazer uma paciente por vez. E aí, agora, a ideia é que a gente possa ter mais pessoas ao mesmo tempo, enfim. E essa abordagem multidisciplinar, porque é fundamental. Olha quantas Mas coisas você nós não atende levantamos. só adultos, você atende adolescentes Atendo também? A partir de que adolescentes. idade a gente pode indicar pacientes para vocês, para É, você, né? Para sua equipe? Vamos lá, o pediatra fica ali até uns 14, 15, eventualmente. Tem o ebiatra, que é o da Uhum. adolescência, Ah, mas nessa transição, hoje em dia, eu já atendo. já está atendendo. Tanto Porque falta de vitamina D, vitamina C também é o hormônio para aumentar a imunidade, né? Exatamente. Aí a gente entra A K também, né? Regula a imunidade. irregularidade menstrual, ovário policístico, então, assim, A menina muitas menstruou, coisas. lógico, já Já procura a doutora. pode, Porque ela dá vai uma natural, ela vai olhadinha. precisar de uma ginecologista. E aí, as questões, né, dos anticoncepcionais, que também podem estar alterando, eu acho que é muito interessante. Eu não sei se isso, a gente sabe que não é verdade, né, que não, tem algumas coisas que são mitos, mas muitas vezes, paciente que começa a utilizar o anticoncepcional tem um ganho de peso. Isso é verdade? Porque muitas vezes fala, eu tenho medo de tomar anticoncepcional porque
né? Olha, não necessariamente, tá bom? É sim comum que pode haver um pouquinho de retenção, mas não a ponto de ganhar quilos afins. Então, às vezes, é meio uma desculpinha, tá? Olha, infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente vai precisar chamar a doutora Flávia Eu mais venho uma vez, quantas vezes porque é for muito prazer, assunto, é uma muita delícia coisa. conversar. Tinha muita coisa para perguntar ainda, né? E eu sou já tagarela, acabou. né? Meu marido falou assim, Flávia, não fale muito, deixa as pessoas Não, mas a falar. gente é muito interessante esse assunto, né? E agora Muito que legal. a gente já tinha uma ideia, mas agora, né, consolidada aqui a nossa profissão, né, as nossas profissões Se cruzam, né? Se cruzam. trata ser humano, tudo Agora se eu tenho muito cruza. mais pergunta, então vai ficar para a próxima. Que Com pena, né, certeza, vai Gabi? Você ser também muito deve ter, bom, né? com certeza. Vou estar Obrigada, aqui com doutora. prazer. Foi uma honra esse convite. Fiquei Ah. muito feliz. Nossa, Ai, Ai, obrigada Espero- de você aceitar. Imagina. vir participar, né, Venho quantas da vezes nossa vocês quiserem. da nossa Obrigada, casa, né? muito obrigada. Muito Imagina, obrigada, amores. Flávia. Obrigada. Então, Isso. pessoal, com esse nosso novo episódio, a gente pede, se você gostou da nossa conversa, curta, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam saber de todas essas Informações Informações. valiosas, né? com certeza. E outra coisa também, se vocês quiserem fazer pergunta para a doutora Flávia, escreve aqui no comentário que a gente vai mandar para ela, ela vai Vai ser um responder. prazer. Vai ser um prazer responder, né, Flávia? Vai, com certeza. E depois também vai ter aqui embaixo nos comentários o endereço, né, Instagram da doutora, para quem quiser se consultar com ela, que vale a pena. Obrigada. Eu faço sempre o meu melhor, com muito amor. E Não, dá pra transformar a ver. vida de cada um que chega ali Fazem só é dois, um propósito. fazem só 2 meses que a gente faz tratamento e a gente está amando. Fico feliz. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada, Beijo. gente.